Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, juntamente com todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez nós vamos adorar o Senhor e vamos iniciar então o nosso culto com uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 96, nos versículos de 1 a 5. Salmo 96, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, Deus santo, Deus temível, Deus de infinita bondade, Deus de toda misericórdia. Nós estamos entrando, Senhor Deus, na Tua presença, mais uma vez para prestarmos culto, Senhor, a Ti. Nós queremos invocar o Teu nome, invocar a Tua presença para este culto que agora estamos iniciando. Abençoa todos os irmãos que estão prestando culto conosco neste momento. Abençoa aqueles que irão, Senhor Deus, também ouvir depois esta pregação, esta mensagem. Que o Senhor abençoe também os seus corações. Ser com os nossos irmãos do campo missionário de Horizonte, que não estão podendo ir, Senhor, ao culto solene, presencial, mas te pedimos que Tu visites, que Tu cuide deles e que eles também sejam edificados nesta noite pela Tua palavra santa. Te agradecemos, pedimos e invocamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento louvar o nosso Deus com o hino de número 92 do nosso hinário Novo Cântico, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça aquilo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou
por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma leitura devocional da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 78, nos versículos de 1 a 12. Então, abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 78, nos versículos de 1 a 12. Leiamos então a palavra do Senhor. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito e no campo de Zoar. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Deus, bendito Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, que mostra os grandes feitos do Senhor em prol do teu povo no passado, como o Senhor foi bondoso, como o Senhor agiu como libertador, como o Senhor sempre foi gracioso para com o teu povo. Ajuda-nos a transmitir, Senhor Deus, esta verdade às gerações futuras, do quanto o Senhor é bondoso e misericordioso e o quanto o Senhor cuida do teu povo. Pedimos a tua palavra, que a tua palavra entre em nossos corações e que cada irmão, cada pessoa que está ouvindo a tua palavra nesta noite, que o Senhor possa ir ao encontro dela, suprindo cada uma das suas necessidades. E sempre lembrando que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e gracioso para com aqueles que temem o teu santo nome. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento, meus irmãos, louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Ele exaltado. Céus, eu louvarei.
Nesse instante, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 7, nos versos de 7 até 11, onde nós iremos, esta noite, fazer a nossa pastoral, nossa palavra pastoral. Mateus 7, 7 a 11. Pedi e dá-se-vos-á, batei e achareis. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, como todos vocês sabem, hoje se comemora o Dia dos Pais. E as homenagens são muitas. A gente vê pelas redes sociais os filhos prestando essas homenagens, às vezes mesmo à distância, outros pessoalmente. Talvez por causa desta pandemia, tenha sido amenizado o ajuntamento, a aglomeração de pessoas, mesmo assim não tem impedido das pessoas prestarem homenagem aos seus pais, e com muita justiça, com muita razão, porque um bom pai é uma dádiva de Deus. Diz aqui o Senhor Jesus Cristo que um filho, mesmo que peça uma coisa ruim ao pai, o pai não vai lhe dar. Pelo contrário, o pai sempre procura o que é melhor para o seu filho, dar sempre aquilo que é bom para o seu filho. E nós podemos notar exatamente isso, que nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus Cristo nos diz. No verso 11 ele diz assim: ora, se vós sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele está dizendo o seguinte: nós, por mais que sejamos bons, por melhores que sejamos, nós ainda somos maus. Por mais que desejemos e queremos e façamos o bem aos nossos filhos, a gente nunca vai se comparar, se equiparar, se igualar ao nosso Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Meus irmãos, nesta festa de Dia dos Pais, as pessoas, como eu disse, prestam homenagem com muita justiça aos seus pais, mas esquecem do Pai que está no céu, esquecem do Pai Supremo, esquecem de Deus. Muitas vezes nem se lembram das dádivas, porque as dádivas de Deus muitas vezes são tão naturais, são tão corriqueiras, que nós achamos que temos merecimento por elas. Por exemplo, o ar que nós respiramos, o sol que ele faz nascer sobre justos e injustos, sobre justos e injustos, a chuva que ele faz cair. Então, todas essas coisas são dádivas de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós merecemos, por natureza nós merecemos. Isso não é verdade. Mas Deus é muito mais do que simplesmente nos conceder água, sol, o ar que respiramos. Deus é aquele que cuida da sua criação. E quantas pessoas hoje estão lembrando-se do Pai Celeste, lembrando de prestar a Ele homenagem, de honrá-lo, de dedicar a Ele um dia para prestar culto, para servir a Ele, para dedicar a sua vida, para entregar o seu coração. Realmente são poucas as pessoas. Por isso, nós precisamos prestar culto a Deus, porque Ele é nosso Pai Celeste. E como disse o Senhor Jesus Cristo, Ele é bom. Ele só nos dá boas dádivas, Ele nos dá aquilo que é bom. Agora, o Senhor Jesus Cristo disse que nós precisamos pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, pedir com confiança, buscar com fé,
bater na esperança de que o nosso Pai Celeste nos ouve e nos atende. Nós queremos, então, desejar um bom Dia dos Pais para cada pai que está nos acompanhando, membros do campo missionário de Horizonte, mas também você que nos acompanha através das redes sociais. Lembre-se dos Dia dos Pais, mas não esqueça do nosso Pai Celeste, o nosso Deus bondoso e misericordioso. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de chamar o Senhor de Pai. Um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, que sustenta a sua criação pela palavra do teu poder. E ao mesmo tempo, meu Pai, nosso Pai Celeste, que nos dá boas dádivas, que nos deu a maior dádiva que nós podemos ter, que é o teu Filho Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque tu supre nossas necessidades no dia a dia. Nada nos tem faltado. O Senhor sabe, na verdade, de tudo o que nós precisamos, mesmo antes que a gente venha ali pedir. Te louvamos, Senhor Deus, por cada pai deste campo missionário, por cada pai que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor visite seu lar, sua casa, cobrindo cada um deles de tuas ricas bênçãos. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nesse momento o nosso Deus com o cântico espiritual, Não Mais Eu. Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu,
É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu. É Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Meus irmãos, nesse instante vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, livro que estamos estudando todos os domingos à noite, através do nosso canal, através das redes sociais. Vamos ler então a última passagem e nós teremos nesta noite a nossa última mensagem no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 16 até o versículo 19. Abacuque 3, versos 16 a 19, diz assim a palavra de Deus. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Estou em podridão, entrou podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Meus irmãos, vamos então orar nesse momento. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque até aqui o Senhor nos ajudou no estudo e na interpretação deste livro tão rico, tão importante para nossas vidas. Obrigado porque através do profeta Abacuque nós podemos Te conhecer melhor e saber que Tu és o Deus que ouve as nossas súplicas, que atende os nossos pedidos, um Deus que faz justiça, que pune o pecado, um Deus que também batalha e trabalha em prol do Teu povo. Pedimos a Tua bênção para a nossa última mensagem no livro do profeta Abacuque. Pedimos a iluminação, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos nesta noite, neste momento, sermos edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos então ao final do livro do profeta Abacuque. E como Abacuque agora é um homem completamente diferente. O profeta Abacuque começou muito perplexo, alarmado devido à situação que ele contemplara lá em Judá. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei violência e tu não escutarás? Então havia, como nós já temos falado, e os irmãos têm acompanhado e lido na sua própria Bíblia, um quadro caótico que se instalara em Judá. Opressão, litígio, quebrantamento da lei, problemas na justiça. Enfim, havia um quadro realmente caótico. E o profeta Abacuque pede a intervenção de Deus. Deus disse que vai intervir. Deus vai trazer, então, a Babilônia para punir o seu povo.
Ou seja, Deus responde o seu profeta. Deus não é um Deus apático. Deus não é um Deus indiferente à igreja, ao mundo, às coisas que estão acontecendo. Deus, ele, de fato, ele governa soberanamente. Ele não abdicou do seu trono e ele está assentado, reinando de forma absoluta. O que foi que o profeta ouviu? No verso 16, ele diz, ouvindo-o, e meu íntimo se comoveu. Ele ouviu sobre os grandes feitos de Deus na história. Como nós vimos que Deus disse, olha, eu tirei vocês do Egito, eu libertei, eu dei Moisés, profetas, eu dei líderes que te conduziram, eu abri o mar, eu fiz grandes coisas. Então, o profeta diz, eu ouvi, ele diz, e o meu íntimo se comoveu. Acertadamente, os judeus colocavam as emoções nas entranhas. Hoje, para nós, as emoções estão no coração, mas para os judeus, era nas entranhas. Então, ele diz, o meu íntimo, as minhas entranhas se comoveram. É aquele chamado, o friozinho na barriga, né? As entranhas têm tudo a ver com as nossas emoções. E o profeta, então, quando ouviu a voz de Deus, ele disse que o seu íntimo, as suas entranhas ficaram cheias de emoção. Também a sua voz, ou seja, a voz de Deus, tremeram os lábios. Ele ficou como quem sem poder falar diante da majestade, da grandeza. Ele ficou estupefado diante de tudo o que o Senhor havia pronunciado e tudo o que o Senhor haveria de fazer. Ele está num estado de calamidade pessoal, física, tão grande que ele diz assim, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Meus irmãos, não há como ficar apático, indiferente diante da voz de Deus, diante da visão que nós temos do nosso Deus, de quem é Ele e o que o nosso Deus está e o que Deus vai fazer. Então, o profeta estava num estado realmente triste, no sentido de que, ao contemplar, ao ouvir sobre o que Deus iria fazer, ele ficou realmente bastante alarmado. No final do verso 16, ele diz, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Quem era o povo que acometia o povo judeu? Era exatamente os caldeus. Então, ele ouviu tudo o que Deus ia fazer com a Babilônia, tudo o que Deus ia fazer em prol do seu povo, como Deus ia julgar a Babilônia pela sua maldade, pela sua violência, pela sua destruição, não só contra Judá, mas contra todos os povos. E o profeta diz que ouviu tudo o que Deus ia fazer, e agora ele vai esperar em silêncio, porque vai ser um dia de muita angústia para o povo que estava oprimindo o povo judeu, que era exatamente a Babilônia. O verso 17, meus irmãos, é um dos versos mais conhecidos das Escrituras e também muitas vezes cantado como cântico espiritual, como os corinhos nas igrejas. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O profeta está contemplando, meus irmãos, aqui uma calamidade, tanto na agricultura quanto na agropecuária. O que o profeta está falando aqui, meus irmãos, é exatamente o que iria acontecer quando da invasão da Babilônia, quando os babilônicos iriam então invadir Jerusalém, ia então arrasar, destruir, liquidar, dizimar completamente tanto os animais como as plantações.
Então ele mostra aqui um quadro caótico do que iria acontecer e que de fato aconteceu. Mas ele diz que, apesar de tudo isso, ele ia ficar muito alegre no Senhor. Então ele diz, ainda que a figueira não floresça, se ela não floresce, não vai produzir figos. Se não produzir figos, não vai ter alimento para o povo. Nem haja fruto na vide. A vide era a videira, que produz a uva, e da uva se tirava o vinho, que era sinônimo de alegria. Então, era alimento básico para os judeus. O vinho, usado como alimento, usado nas festas, usado como bebida, que era símbolo de alegria, de prazer, né? E tudo isso que a palavra de Deus nos diz. Então, se não havia fruto na videira, não havia uva, sem uva não existiria vinho. E os campos não produzem mantimento. Aqui ele faz uma geral. Todos os campos de Judá, todos os campos fossem destruídos, não produzissem absolutamente nada. Meus irmãos, para quem vivia numa região que se sustentavam basicamente da agropecuária, isso aqui é um quadro terrível. Mesmo se fosse hoje, afetaria todo mundo, porque o que se tem na cidade, no supermercado, são trazidos dos campos, das fazendas, né? E isso traria realmente uma situação de caos, de fome, de miséria. Mas imagine isso, meus irmãos, naquela época, mais ou menos no 7 séculos antes de Cristo. Então, seria realmente uma situação caótica. Então, ele diz, os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. As ovelhas eram muito importantes, porque as ovelhas eram usadas como sacrifício a Deus. As ovelhas ofereciam aos seus donos e à população em geral a carne, a lã, e era muito importante para a economia daqueles povos, especialmente do povo judeu. E dizia, nos currais não haja gado. Da mesma forma que as ovelhas ofereciam a carne e ofereciam lã, assim o gado também oferecia o quê? A carne, o leite e o couro, onde eles produziam muitos artefatos para a sua subsistência. Então imagine um quadro de miséria, um quadro realmente de guerra. Não havia nada. E quando nós olhamos lá o livro do profeta Jeremias, ele vai dizer que exatamente assim que aconteceu. A situação era tão triste, uma situação tão cheia de miséria, de destruição, irmãos. Você pode ler lá o livro do profeta, o livro de Lamentações do profeta Jeremias, que ele diz que as mães coziam, elas cozinhavam e comiam seus próprios filhos. Imagine, meus irmãos, tudo isso aqui aconteceu e o profeta está vislumbrando ainda no presente o que poderia acontecer no futuro. Mas o verso 18, ao invés disso trazer tristeza, desesperança, amargura, depressão, aflição ao profeta, olha o que ele diz. Todavia, ele quer dizer, todavia, contudo, porém, entretanto, ele diz, eu me alegro em quem? No Senhor. Aqui está, meus irmãos, a grande diferença. Apesar de tudo estar caótico ao seu redor, acontecendo tantas coisas, tantas misérias, nós ainda podemos, no meio desta geração pervertida, no meio desta pandemia, no meio deste caos, nós ainda podemos dizer, eu me alegro no Senhor. Nossa alegria não está nas coisas que o Senhor pode nos dar, nossa alegria está nele. Ele é a nossa alegria. Séculos depois, muitos séculos depois,
O apóstolo Paulo, como que ecoando as palavras do profeta Abacuque, ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz que tanto sabia viver na abundância como na escassez, porque havia um que ele fortalecia, que era o Senhor. Então, o profeta Abacuque e o apóstolo Paulo estão usando a mesma linguagem para mostrar que a nossa alegria não depende das circunstâncias exteriores, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Nossa alegria vem do Espírito Santo. A nossa alegria não é uma alegria externa. A nossa alegria é uma alegria interna, que vem somente do Senhor. É isso que o profeta está falando. Ele diz: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Na verdade, ele está falando aqui a mesma coisa. É um paralelismo sinônimo. Porque eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, é a mesma coisa. Meus irmãos, como eu disse, que diferença do profeta do início do capítulo 1 para o final do capítulo 3. Aquele profeta angustiado, perplexo, alarmado, duvidoso, questionador, cheio de temor. Agora ele explode em fé, em confiança no Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus. Se você tem as perguntas, se nós temos as perguntas, meus irmãos, com certeza Deus tem as respostas. Ele responde-nos, ele nos atende e ele está agindo na história. Ele não é o Deus apático. Nós precisamos confiar nisso. Precisamos que o Senhor haverá de cuidar de nós. Mesmo quando Deus nos disciplina, não é sinônimo de que Deus nos odeia, mas é sinônimo de que Deus nos ama. É sinal de que Ele está cuidando de nós, que Ele não quer ver a gente andando no caminho errado. Pois a disciplina, ao enviar a Babilônia para julgar e punir o povo judeu, era uma disciplina corretiva, não era uma disciplina destruidora, mas ia corrigir o seu povo. O povo ia para a Babilônia, ia ser cativo durante 70 anos. E o povo depois voltou aprendendo as lições que o cativeiro lhes trouxe. Ou seja, nunca mais o povo judeu se debandou para a idolatria. Então nós precisamos confiar no Senhor como confiou o profeta Abacuque. Verso 18, ele encerra numa explosão de uma profissão de fé tremenda em Deus. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Algumas traduções, que é a mesma coisa, diz assim: o Senhor Deus é a minha força. Quando nos faltam as forças, meus irmãos, aonde nós buscamos força? Onde você busca força? No seu interior, dentro de você mesmo? Você não vai encontrar forças em si mesmo. Muitas pessoas dizem: se você tem uma pessoa que deve confiar, confie em si mesmo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos confiar em nós mesmos, porque a nossa força não está em nós. A nossa força não está nos nossos irmãos da igreja. Nossa força não vem do governo, nossa força não vem da nossa família. Assim como o profeta Abacuque, nós temos que dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E aí ele diz aqui: e faz os meus pés como as da corça. A corça era um animal rápido, veloz, firme. Então ele diz que os seus pés agora, antes vacilante, como diz o verso 16, parece até um versículo que contradiz. Ele diz: os joelhos me vacilaram. Agora ele espera no Senhor, ele tem força no Senhor, recobra o seu ânimo e ele diz: o Senhor Deus faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou seja, me faz andar acima das montanhas, acima das minhas próprias forças. E aí ele diz: ao mestre de canto para instrumento de corda, terminando então o seu livro com um cântico de louvor a Deus, numa profissão de fé, de confiança, de certeza de que o Senhor Deus é a sua força e a sua fortaleza. Eu gostaria de encerrar com os versículos finais do
O livro do profeta Isaías, capítulo 40, diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Em quem você tem esperado? Onde está a sua força? A sua força, a minha força, a nossa força deve estar no Senhor. É Ele que nos faz andar acima das dificuldades. Ele que nos faz andar acima das circunstâncias exteriores. Ele que nos faz andar acima do caos. Como disse o profeta Abacuque. Mesmo que não haja gado nos currais, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, creia e diga em alto e bom som: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique mais uma vez a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos pelo final do livro do profeta Abacuque. Sabemos, ó Pai, que ele questionador, duvidoso, tantas vezes perplexo por causa da situação que se encontrava o seu povo, mas o Senhor respondeu às suas queixas, o Senhor respondeu às suas inquirições, e agora no final, Senhor Deus, ele explode numa profissão de fé e confiança no Senhor. Ajuda, Senhor Deus, que esta mesma confiança, esta mesma alegria, esta mesma força que o profeta Abacuque encontrou, nós possamos também encontrar em Ti, Pai. Nos ajuda, porque muitas vezes somos fracos, muitas vezes duvidamos, muitas vezes ficamos perguntando, assim como o profeta Abacuque, até quando? Mas nos ajuda sempre a esperar no Senhor e saber que Tu és o Deus que reina soberanamente e que está acima de tudo e de todos e que age em prol do Teu povo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com o hino do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 107, Ao Pé da Cruz. Estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Se na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei.
sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem tremor vigio, firme até a pátria ver, santa lei do rio. Se na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Meus irmãos, vamos então, nesse momento, encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Depois nós iremos também dar alguns avisos. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, mês de agosto é o mês das missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aliás, agora, no dia 12, nós estaremos completando mais um ano de existência em solo brasileiro. Então, é muito importante que nós nos engajemos em missões. E nós somos um campo missionário e vamos nos engajar na campanha do Sino do Nordeste em prol da construção do nosso templo. Os irmãos têm acompanhado através das redes sociais, nós já colocamos a conta aqui, os irmãos têm nos seus WhatsApps a conta, o quanto já foi arrecadado, então vocês já vão acompanhando aí dia a dia. Então, nós queremos pedir que você também esteja orando, não é só contribuindo. Muitos irmãos têm contribuído diretamente no campo, mas esteja orando, intercedendo para que Deus levante pessoas para que possam contribuir. Como nós temos falado desde o começo do ano, quando nós oramos, Deus está trabalhando. E sabemos que Deus está trabalhando. E que esta campanha do Sino do Nordeste foi uma resposta às nossas muitas orações proferidas desde o começo do ano em prol da nossa construção. Tenhamos então uma boa noite, que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Comprados, grande multidão, muitos virão
te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar.